Seja muito bem-vindo ao canal do Estoico Moderno. Se você chegou até aqui, é provável que esteja sentindo o peso de um mundo que parece cada vez mais difícil. Pressão constante, cobranças silenciosas, conflitos diários, instabilidade, excesso de estímulos. Tudo isso se acumula. E pouco a pouco, a sensação de controle começa a escapar. Muitas pessoas vivem assim, reagindo mais do que gostariam, perdendo a calma com facilidade, justificando explosões emocionais, ansiedade e impulsos pelo ambiente, pelo estresse, pelo mundo em que vivemos. E essa justificativa parece lógica. Afinal, o mundo realmente é difícil. Mas os estoicos pensavam diferente. Eles não negavam a dureza da vida, não fingiam que o mundo era justo ou confortável. Pelo contrário, partiam de uma ideia simples e exigente. O ambiente quase nunca colabora. A diferença entre quem se perde e quem permanece inteiro não está na ausência de dificuldades, mas na postura interior diante delas. Para os estoicos, um mundo difícil não é desculpa para perder o domínio interno. É um teste, um campo de treino, um convite constante para observar quem você está se tornando sob pressão. Não se trata de controlar o que acontece fora, mas de não permitir que o caos externo se transforme em caos interior. Neste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso, sobre por que um mundo difícil não justifica sua perda de controle, sobre como o estoicismo oferece clareza em tempos de pressão, e sobre como, mesmo quando o ambiente não ajuda, ainda existe algo que pode ser governado, a forma como você responde à vida. O hábito invisível de culpar o ambiente. O ser humano tem uma tendência quase automática de procurar fora a origem do próprio desequilíbrio. Quando algo sai do controle, quando a frustração aparece ou quando a irritação se instala, a mente busca um responsável externo. O ambiente estava pesado, as pessoas eram difíceis, o momento não ajudou, o mundo está estranho. Essa narrativa se repete com tanta frequência que raramente é questionada. Ela parece lógica, parece razoável, parece até justa, mas é exatamente aí que mora o problema. Culpar o ambiente é confortável. Confortável porque alivia, ainda que por instantes, o peso da responsabilidade interna. Quando a causa do desconforto está sempre fora, a mente sente que fez o possível, que reagiu como qualquer um reagiria, que não havia outra escolha. Essa sensação traz um alívio rápido, mas cobra um preço silencioso, o preço de viver em reação constante, o preço de não governar a própria resposta, o preço de depender do mundo para estar em paz. Os estoicos observavam esse padrão com atenção. Eles não eram ingênuos a ponto de negar a dureza da vida. Pelo contrário, partiam da premissa de que o mundo é instável, imprevisível e, muitas vezes, injusto. Guerras, perdas, doenças, conflitos e decepções sempre fizeram parte da experiência humana. Nada disso é novidade. O que muda não é o ambiente, mas a forma como cada pessoa se posiciona diante dele. Quando você se acostuma a explicar seus excessos pelo ambiente, algo começa a se perder por dentro. Aos poucos, você deixa de perguntar o que poderia ter feito diferente e passa a repetir as mesmas reações. A irritação vira hábito, a ansiedade vira resposta padrão. O descontrole emocional começa a parecer normal. E o mais perigoso não é perder a calma uma vez ou outra, é se acostumar a viver sem ela. O ambiente, quando usado como justificativa constante, se transforma em uma espécie de permissão. Permissão para falar o que não deveria, para reagir sem pensar, para agir contra os próprios valores. Afinal, se o mundo está difícil, tudo parece justificável. Essa lógica parece razoável no curto prazo, mas corrói o caráter no longo prazo. Porque cada vez que você entrega a culpa ao ambiente, você entrega junto uma parte do seu domínio interno. Os estoicos entendiam que a vida não oferece cenários ideais para o desenvolvimento humano. Eles sabiam que esperar condições perfeitas é uma forma sutil de adiamento. Quem espera que o ambiente melhore para então se comportar melhor, raramente muda. Porque o ambiente quase nunca melhora de forma definitiva. Sempre haverá pressão,
Sempre haverá conflito, sempre haverá algo fora do lugar. Esse entendimento não gera cinismo, gera clareza. Quando você aceita que o ambiente não é o vilão final, mas apenas o palco, você começa a olhar para a única coisa que realmente pode ser treinada: a própria postura. O foco deixa de ser o controle do mundo e passa a ser o governo de si mesmo. Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo. Culpar o ambiente também cria uma ilusão perigosa de inocência. A pessoa passa a se ver como vítima passiva das circunstâncias. E quando alguém se vê apenas como vítima, perde a capacidade de agir com consciência. Não porque seja fraca, mas porque acredita que não há espaço para escolha. O estoicismo rompe com essa ilusão. Ele afirma de forma clara e desconfortável que mesmo em ambientes hostis ainda existe escolha. Não sobre o que acontece, mas sobre como responder. Responder é diferente de reagir. Reagir é automático. Responder exige presença. Reagir nasce do impulso. Responder nasce da consciência. O ambiente pode provocar, pressionar, provocar emoções intensas, mas ele não obriga ninguém a perder o domínio interno. Essa perda acontece quando a mente abdica da vigilância sobre si mesma. Com o tempo, quem vive reagindo passa a viver cansado. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Porque reagir o tempo todo exige energia. Exige estar sempre em alerta, sempre na defensiva, sempre justificando. A mente nunca descansa. O estoicismo oferece uma alternativa mais exigente, porém mais estável. Aceitar o ambiente como ele é, sem permitir que ele dite quem você será. Isso não significa se tornar indiferente ou apático. Significa se tornar seletivo. Seletivo sobre o que merece sua energia. Seletivo sobre o que merece sua reação. Seletivo sobre o que realmente importa. O ambiente deixa de ser um inimigo pessoal e passa a ser apenas uma condição da vida. Os estoicos sabiam que o maior erro não é viver em um mundo difícil. É permitir que esse mundo se instale dentro de você. Quando isso acontece, a pessoa perde o eixo, perde o centro, e passa a carregar o caos externo para dentro da própria mente. A disciplina estoica começa exatamente no movimento oposto: impedir que o ambiente invada o espaço interno sem permissão. Questionar o hábito de culpar o ambiente é o primeiro passo para recuperar esse espaço. É um exercício desconfortável, porque exige honestidade. Exige admitir que, muitas vezes, a reação exagerada não foi inevitável, que havia margem para escolha, que havia espaço para silêncio, que havia outra resposta possível. Esse reconhecimento não gera culpa, gera maturidade. Porque a partir do momento em que você percebe que o ambiente não é a desculpa final, você recupera algo essencial: a responsabilidade sobre si mesmo. E responsabilidade no estoicismo não é peso, é liberdade. Liberdade de não ser arrastado por tudo o que acontece. Liberdade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo não colabora. O ambiente continuará sendo difícil, isso não muda, mas a forma como você se posiciona diante dele pode mudar profundamente. E é exatamente dessa mudança que nasce a verdadeira força estoica. Controle interno e a ilusão do controle externo. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que o equilíbrio depende do controle do ambiente. Desde muito cedo, aprendemos a associar tranquilidade a circunstâncias favoráveis. Tudo parece mais fácil quando as pessoas colaboram, quando as coisas funcionam, quando o mundo corresponde às expectativas. O problema é que essa associação cria uma dependência silenciosa. A mente passa a exigir que o externo esteja em ordem para que o interno permaneça estável. Os estoicos identificaram esse erro com clareza. Para eles, o sofrimento excessivo não nasce da dificuldade em si, mas da tentativa de controlar aquilo que não está sob nosso domínio. O ambiente muda, as pessoas mudam, as situações fogem do planejado,
E quanto mais alguém insiste em controlar isso, mais frustrado se torna. Essa frustração não vem do mundo, mas do choque entre expectativa e realidade. A ilusão do controle externo é sedutora porque dá a sensação de que, se certas coisas fossem diferentes, tudo estaria bem. Se as pessoas fossem mais justas, se o trabalho fosse menos exigente, se o passado tivesse sido outro, se o futuro fosse garantido. Essa lógica cria uma espera constante, uma vida suspensa. A pessoa vive em função de um cenário ideal que nunca chega por completo. O estoicismo rompe com essa espera. Ele afirma que o único controle real está na esfera interna. Pensamentos, julgamentos, escolhas e atitudes. Tudo fora disso é instável por natureza. Quando essa distinção não é clara, a mente se desgasta tentando dominar o indomável. E o resultado é cansaço emocional, ansiedade constante e uma sensação de impotência que se disfarça de irritação. Controlar internamente não significa controlar emoções à força, significa compreender como elas surgem e como são alimentadas. Emoções não aparecem do nada, elas nascem de interpretações, de histórias que a mente conta sobre o que está acontecendo. Quando alguém acredita que precisa controlar o ambiente para estar bem, cada obstáculo vira ameaça. Cada imprevisto vira ataque pessoal. A reação emocional se intensifica porque o julgamento inicial já está distorcido. Os estoicos treinavam a mente para identificar esse processo. Eles observavam o pensamento antes da emoção se tornar dominante. Perguntavam a si mesmos se aquilo que estava acontecendo realmente tinha o poder que parecia ter, se a perda era definitiva, se a ofensa era tão grave, se a dificuldade era de fato insuportável. Esse questionamento não elimina o problema, mas reduz o impacto destrutivo que ele teria se fosse aceito sem filtro. A tentativa de controlar o ambiente também cria um conflito interno constante. A pessoa vive em estado de tensão, esperando que algo saia do eixo. E como sempre sai, a mente nunca descansa. Mesmo nos momentos tranquilos, existe uma expectativa de ruptura. O estoicismo propõe o oposto: aceitar, de antemão, que o mundo é instável, que o controle externo é limitado, que a paz não pode depender disso. Quando essa aceitação acontece, algo se reorganiza internamente. A mente deixa de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Isso não significa conformismo, significa clareza. Clareza sobre onde investir energia e onde não investir. Clareza sobre o que pode ser ajustado e o que precisa ser aceito. O controle interno começa pela forma como você interpreta os eventos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela de formas completamente diferentes. Não por causa do evento em si, mas por causa da leitura que cada uma fez. Para os estoicos, essa leitura é a verdadeira fonte de sofrimento ou de estabilidade. Por isso, treinar o julgamento era mais importante do que tentar mudar o mundo. Quando você abandona a ilusão do controle externo, não perde poder. Pelo contrário, você recupera poder. Porque deixa de depender de fatores instáveis para manter equilíbrio. A calma deixa de ser um estado frágil, condicionado ao ambiente, e passa a ser uma postura treinada. Isso exige prática, exige consciência, exige repetição, mas gera uma solidez que o controle externo jamais oferece. O ambiente continuará sendo imprevisível. Pessoas continuarão agindo de forma injusta. Situações continuarão fugindo do planejado. A diferença é que, quando o foco está no controle interno, essas variações não desorganizam completamente a mente. Elas incomodam, mas não dominam. Afetam, mas não definem. Os estoicos sabiam que tentar controlar tudo fora é uma forma disfarçada de medo. Medo de lidar com o imprevisível. Medo de aceitar limites. Medo de reconhecer vulnerabilidade. O controle interno, por outro lado, exige coragem.
Coragem para aceitar que nem tudo depende de você, mas que aquilo que depende precisa ser assumido com responsabilidade. Esse é um ponto central do estoicismo. Responsabilidade não como culpa, mas como lucidez. Quando você entende o que está sob seu domínio, você para de desperdiçar energia com o que não está. E essa economia de energia transforma a vida diária. A mente fica mais leve, as decisões ficam mais claras, as reações ficam menos impulsivas. A ilusão do controle externo também cria ressentimento. Quando algo não sai como esperado, a pessoa se sente injustiçada, traída pela vida, enganada pelo mundo. Esse ressentimento se acumula e corrói lentamente a tranquilidade. O estoicismo não promete justiça externa. Ele promete coerência interna. E essa coerência é mais confiável do que qualquer promessa do mundo. Controlar internamente é escolher como responder, mesmo quando o ambiente não coopera. É escolher não se perder, mesmo quando tudo parece desorganizado. É escolher não se tornar refém daquilo que não pode ser mudado. Essa escolha precisa ser feita repetidamente. Não é um evento único, é um treino diário. Com o tempo, essa postura cria uma diferença clara entre quem vive à mercê do ambiente e quem permanece centrado. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a mente se tornou mais estável. O estoicismo não elimina o caos externo, ele impede que esse caos se torne caos interno. Quando o controle externo deixa de ser a meta, a vida ganha outra qualidade. Menos luta inútil, menos frustração acumulada, mais presença, mais consciência, mais domínio sobre aquilo que realmente importa. E é a partir desse domínio que o estoico constrói uma força silenciosa, que não depende do mundo para existir. Marco Aurélio. E o ambiente mais difícil possível. Quando se fala em ambiente difícil, poucos exemplos históricos são tão claros quanto o de Marco Aurélio. Ele não viveu em um período de estabilidade, conforto ou tranquilidade. Pelo contrário, governou um império imenso em meio a guerras quase constantes, crises internas, epidemias devastadoras e tensões políticas permanentes. A pressão era contínua. As decisões eram pesadas, as consequências muitas vezes irreversíveis. Ainda assim, é exatamente nesse cenário que sua filosofia se fortalece. Marco Aurélio não escreveu para ensinar os outros. Escreveu para lembrar a si mesmo. Seus registros são exercícios de vigilância interior, lembretes constantes de que o poder, a pressão e a adversidade não justificam a perda do domínio interno. Ele sabia que o ambiente em que vivia era hostil. Não havia ilusões, não havia expectativas irreais. O mundo era duro, e ele aceitava isso como um fato básico da existência. O que diferencia Marco Aurélio não é a ausência de dificuldades, mas a forma como ele se posiciona diante delas. Em vez de permitir que o ambiente o endurecesse de maneira negativa, ele se tornava mais consciente da fragilidade humana, inclusive da própria. Essa consciência não o tornava fraco, tornava-o mais atento, mais cuidadoso com suas reações, mais exigente consigo mesmo do que com os outros. O poder para muitos funciona como permissão. Permissão para excessos, para crueldade, para indiferença. A pressão constante costuma justificar comportamentos que, em outras circunstâncias, seriam considerados inaceitáveis. Marco Aurélio rejeita essa lógica. Ele compreendia que o verdadeiro perigo não era a dificuldade externa, mas a corrosão interna causada pela perda de princípios. Governar um império não o dispensava de governar a si mesmo. Em seus escritos, ele retorna inúmeras vezes a mesma ideia. Não permita que o ambiente transforme você em algo que não deseja ser. Essa repetição não é acaso, é disciplina. Quando alguém vive sob pressão extrema, a mente tende a buscar atalhos, a justificar impulsos, a normalizar reações exageradas.
Marco se esforçava diariamente para não cair nessa armadilha. Ele sabia que o ambiente sempre seria difícil, que sempre haveria conflitos, traições, injustiças e perdas. A questão para ele nunca foi como eliminar essas dificuldades, mas como atravessá-las sem perder o eixo. Essa postura revela um entendimento profundo do estoicismo. O ambiente não define o caráter, ele o testa. Marco Aurélio não romantizava a virtude. Ele não fingia que ser justo, paciente e equilibrado era fácil. Pelo contrário, seus textos revelam esforço constante, luta interna, autocorreção. Isso torna sua filosofia tão humana. Não é a voz de alguém acima da vida, mas de alguém imerso nela, tentando não se perder. O ambiente em que Marco viveu poderia facilmente ter produzido um governante tirânico, desconectado ou cruel. A história está cheia de exemplos assim. O que vemos, porém, é alguém que se esforça para agir com medida, mesmo quando o mundo ao redor parece desmedido. Essa escolha não nasce da ingenuidade. Nasce da consciência de que o poder externo não compensa a perda do domínio interno. Há um ponto recorrente em seus escritos que merece atenção. Marco lembra a si mesmo que as pessoas agirão de forma injusta, egoísta e ignorante. Não como desculpa para reagir da mesma forma, mas como preparação mental. Ele ajusta a expectativa para não ser surpreendido. Isso reduz a frustração, reduz a raiva, reduz a sensação de ofensa pessoal. O ambiente deixa de ser um choque constante e passa a ser algo esperado. Essa preparação mental é uma das grandes forças do estoicismo. Não esperar que o mundo seja melhor do que ele é. Não esperar que as pessoas ajam sempre com razão. Não esperar justiça automática. Quando essas expectativas são abandonadas, a mente se torna mais estável. Não porque aceita tudo, mas porque não se ilude. Marco Aurélio também compreendia a impermanência de todas as coisas. Poder, prestígio, reconhecimento e até a própria vida são transitórios. Essa consciência não o levava ao desprezo pelo mundo, mas à moderação. Quando você entende que tudo passa, a urgência diminui, a ansiedade perde força. O ambiente deixa de parecer absoluto. Mesmo cercado por decisões de vida e morte, Marco se lembrava de que a única coisa verdadeiramente sua era a forma como respondia. Essa ideia atravessa seus escritos como um eixo central. Ele podia perder batalhas, podia enfrentar traições, podia adoecer, mas não precisava perder a integridade. Essa escolha, para os estoicos, é a base da dignidade humana. O exemplo de Marco Aurélio desmonta a desculpa moderna de que o ambiente atual é excessivamente difícil. Difícil ele sempre foi. O que muda é a disposição de cada um para assumir responsabilidade interna. Marco não tinha controle sobre guerras ou epidemias, mas tinha controle sobre suas intenções, seus julgamentos e suas ações. E foi nesse espaço que ele construiu sua força. Observar a postura de Marco Aurélio não é um exercício de admiração histórica, é um convite à comparação honesta. Se alguém submetido a tamanha pressão se recusava a perder o domínio interno, o que isso diz sobre nossas próprias reações diante de dificuldades menores? Essa pergunta não acusa, ela esclarece. O ambiente extremo em que Marco viveu não o transformou em alguém insensível. Transformou-o em alguém mais atento à própria humanidade. Essa é uma das lições mais profundas do estoicismo. A dificuldade não precisa endurecer no sentido negativo. Ela pode aprofundar, pode amadurecer, pode fortalecer. Marco Aurélio nos lembra que o ambiente sempre será imperfeito, que o mundo não se ajusta aos nossos desejos, que a pressão faz parte da vida. Mas também nos lembra que, mesmo dentro desse cenário, existe espaço para escolha consciente. Existe espaço para caráter. Existe espaço para domínio interno. E é exatamente por isso que sua filosofia atravessa séculos. Não porque promete conforto, mas porque oferece algo mais sólido:
coerência interior em meio ao caos externo. A pressão como reveladora de caráter. Existe uma ideia muito comum de que a pressão cria quem nós somos, que as dificuldades moldam o caráter, que o ambiente extremo transforma pessoas comuns em algo diferente. Para os estoicos, essa leitura é imprecisa. A pressão não cria, ela revela. Ela expõe aquilo que já estava ali, mas que permanecia oculto enquanto tudo parecia confortável. Em momentos tranquilos, quase todos parecem equilibrados. É fácil ser paciente quando nada contraria. É simples ser gentil quando não há provocação. É confortável falar de virtude quando não há risco. O verdadeiro teste surge quando a vida aperta, quando algo sai do controle, quando a resposta precisa vir sem tempo para ensaio. É nesses momentos que o caráter aparece com mais clareza. Os estoicos observavam isso com atenção. Para eles, a dificuldade não era um castigo, mas um campo de treino. Cada situação adversa funcionava como um espelho, um reflexo direto do estado interno. Se a reação era exagerada, impulsiva ou agressiva, isso não era culpa do ambiente, mas um sinal de algo que precisava ser trabalhado. A pressão apenas tornava visível o que já estava presente. Esse entendimento muda completamente a forma como alguém encara os desafios. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta, o que isso está revelando em mim? Essa mudança de pergunta é profunda. Ela desloca o foco da queixa para a observação, da revolta para a consciência. E a partir daí, surge a possibilidade real de transformação. A maioria das pessoas tenta evitar a pressão a qualquer custo. Busca conforto constante. Fugir de situações difíceis parece lógico, mas cria um problema silencioso. Sem pressão, o caráter não é testado. Sem teste, as fragilidades permanecem invisíveis. E aquilo que não é visto não pode ser fortalecido. O estoicismo não busca sofrimento, mas não foge dele quando ele aparece. Quando a pressão chega, ela acelera processos internos. Pensamentos que antes passavam despercebidos ganham força, emoções que estavam contidas emergem. Reações automáticas se manifestam. É por isso que, sob estresse, muitas pessoas dizem ou fazem coisas das quais depois se arrependem. Não porque se tornaram alguém diferente, mas porque perderam os filtros que mantinham certas partes ocultas. Para os estoicos, esse momento é valioso, não agradável, mas valioso. Ele oferece informação, mostra onde ainda há apego excessivo, orgulho ferido, medo não resolvido ou necessidade de controle. Em vez de usar o ambiente como desculpa, o estoico usa a dificuldade como diagnóstico. Algo dentro precisa de ajuste. Algo dentro ainda não está firme. Essa postura exige coragem. É muito mais fácil culpar o mundo do que admitir fragilidade interna. Admitir que a raiva exagerada não foi causada apenas pela situação, mas por uma expectativa frustrada. Que a ansiedade não veio apenas do problema, mas do medo de perder algo. Que a agressividade não foi apenas reação, mas defesa de um ego ferido. Esse nível de honestidade não é comum, mas é transformador. A pressão também revela o grau de autonomia interna de alguém. Pessoas que dependem muito de validação externa sofrem mais quando são criticadas. Pessoas que dependem de controle sofrem mais quando algo sai do planejado. Pessoas que dependem de conforto sofrem mais quando enfrentam desconforto. O estoicismo busca reduzir essas dependências, não eliminando desejos, mas colocando-os em proporção. Quando o caráter é treinado, a pressão perde parte do seu poder destrutivo. Ela continua existindo, mas não desorganiza completamente a mente. A reação deixa de ser imediata. Surge um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, existe escolha. E onde existe escolha, existe liberdade. Essa é uma das maiores conquistas estoicas. Os estoicos não acreditavam em perfeição emocional.
Eles sabiam que o ser humano sente, reage, se irrita, se entristece. O objetivo não era eliminar emoções, mas impedir que elas governassem as decisões. A pressão testa exatamente isso. Ela tenta empurrar a mente para o impulso, para a reação automática, para o excesso. O treino consiste em resistir a esse empurrão. Com o tempo, essa resistência se transforma em hábito. Não um hábito rígido, mas um hábito consciente. A pessoa começa a perceber mais cedo quando está prestes a perder o controle. Começa a reconhecer os sinais internos. A respiração muda. O pensamento acelera. A narrativa mental se intensifica. Esse reconhecimento precoce é essencial. Ele permite intervenção antes do colapso. A pressão também revela prioridades. Em momentos difíceis, aquilo que é superficial perde importância. O que realmente importa se torna mais claro. Para os estoicos, essa clareza é um presente oculto da adversidade. Ela obriga a mente a se reorganizar, a descartar excessos, a focar no essencial. O ambiente pressiona, mas também depura. É por isso que os estoicos não viam a vida difícil como uma injustiça pessoal. Eles a viam como parte do processo humano, algo que, quando bem utilizado, fortalece. Quando mal utilizado, corrompe. A diferença está na postura interna, na disposição para aprender com a pressão, em vez de apenas resistir a ela. A pressão constante também ensina a humildade. Ela mostra limites. Mostra que nem tudo depende de esforço, que nem tudo pode ser controlado. Essa humildade não enfraquece, pelo contrário. Ela impede a arrogância e a frustração constante. Quando alguém aceita limites, reage com menos violência emocional às falhas e aos imprevistos. O caráter para os estoicos não é algo abstrato. Ele se manifesta em pequenas escolhas diárias, especialmente sob pressão. Escolher não reagir de imediato. Escolher não falar em excesso. Escolher não agir contra os próprios valores. Essas escolhas parecem pequenas, mas acumulam força ao longo do tempo. E é essa força acumulada que sustenta a mente quando o ambiente aperta. No fim, a pressão não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente chega. E quando chega, ela faz uma pergunta silenciosa. Quem você é quando ninguém está facilitando? Quem você é quando não há conforto? Quem você é quando o ambiente não colabora? A resposta não está no discurso, mas na reação. Os estoicos entendiam que fugir dessa pergunta é perder uma oportunidade de crescimento. Encará-la exige maturidade, exige paciência, exige prática, mas é exatamente nesse confronto honesto, com a própria reação, que o caráter se fortalece, não de forma teatral, mas de forma silenciosa e sólida. A pressão, portanto, não é inimiga. Ela é reveladora. Ela mostra o que precisa ser ajustado, o que precisa ser fortalecido, o que precisa ser abandonado. Quando vista dessa forma, a dificuldade deixa de ser apenas um peso e passa a ser um instrumento. Um instrumento exigente, mas eficaz para quem busca domínio interno. Aplicação prática do estoicismo na vida moderna. Até aqui falamos de princípios, postura interior e exemplos históricos. Mas o estoicismo só cumpre seu papel quando sai do campo das ideias e entra na vida real. E a vida moderna oferece desafios próprios. Nem sempre são guerras ou epidemias, mas são pressões constantes, silenciosas e cumulativas. Excesso de estímulos, comparação permanente, cobrança por desempenho, insegurança financeira, relações instáveis e uma sensação contínua de urgência. Tudo isso forma um ambiente que desgasta sem fazer barulho. O primeiro passo para aplicar o estoicismo hoje é reconhecer esse cenário sem dramatizar. O mundo atual não é excepcionalmente cruel, mas é intensamente estimulante. A mente raramente descansa. Há sempre algo pedindo atenção, resposta, opinião
ou reação. Esse excesso cria um estado de alerta permanente que facilita o descontrole emocional. O estoicismo começa quando você percebe que não precisa responder a tudo, nem agora, nem do jeito que o ambiente exige. Uma das práticas mais importantes é recuperar o espaço entre estímulo e resposta. Na vida moderna, esse espaço foi comprimido. Mensagens chegam o tempo todo. Notícias se acumulam. Comentários provocam. Opiniões se chocam. A reação imediata parece normal. Mas é exatamente essa normalização que enfraquece o domínio interno. O estoico moderno treina a pausa, não como fuga, mas como escolha consciente. Essa pausa pode ser silenciosa e invisível. 1 segundo a mais antes de responder. Uma respiração profunda antes de reagir. Um adiamento consciente de uma decisão emocional. Essas pequenas interrupções mudam o rumo de muitas situações. Elas devolvem à mente a capacidade de escolher, em vez de apenas reagir. Com o tempo, essa prática cria um ritmo interno mais estável, mesmo quando o ambiente permanece acelerado. Outro ponto essencial é abandonar a justificativa constante. Na vida moderna, é comum explicar excessos emocionais pelo cansaço, pelo estresse, pelo ambiente tóxico ou pela pressão do dia a dia. Embora essas condições sejam reais, usá-las como explicação automática enfraquece o caráter. O estoicismo não nega o cansaço, mas questiona o que você faz a partir dele. Cansado? Ainda assim você escolhe. Pressionado? Ainda assim você decide. Aplicar o estoicismo também exige revisar expectativas. Muitas frustrações modernas nascem de expectativas irreais. Esperar reconhecimento constante. Esperar respostas rápidas, esperar justiça imediata, esperar compreensão automática. Quando essas expectativas não são atendidas, a mente reage com irritação ou ressentimento. O estoico ajusta expectativas antes que o choque aconteça. Ele não espera que o mundo facilite. Isso reduz o impacto emocional quando a dificuldade surge. No trabalho, por exemplo, o ambiente raramente é ideal. Há disputas, falhas de comunicação, injustiças e cobranças excessivas. O estoicismo não manda aceitar tudo passivamente, mas orienta a separar o que está sob seu controle do que não está. Você controla sua postura, sua entrega, sua ética e sua reação. Não controla o humor alheio, decisões superiores ou a instabilidade do sistema. Quando essa distinção é clara, o desgaste diminui. Nas relações pessoais, a aplicação é igualmente exigente. Pessoas falham, dizem coisas que não deveriam, agem movidas por insegurança, medo ou ego. O estoicismo não idealiza o outro. Ele parte da premissa de que falhas humanas são inevitáveis. Isso não elimina conflitos, mas reduz a surpresa e o ressentimento. A mente se prepara para lidar com imperfeições sem perder o equilíbrio. A comparação constante é outro desafio moderno. Redes sociais expõem sucessos, estilos de vida e narrativas cuidadosamente editadas. Comparar-se a isso cria insatisfação crônica. Os estoicos lembravam que a única comparação válida é consigo mesmo, com a própria conduta, com a própria coerência. Quando o foco sai do externo e retorna ao interno, a comparação perde força. O critério muda. O estoicismo moderno também convida à simplicidade consciente, não como privação extrema, mas como redução de excessos que drenam energia. Excesso de informação, excesso de opinião, excesso de estímulo. Reduzir não é fugir do mundo, mas criar espaço mental. Um espaço onde o pensamento desacelera e a clareza aparece. Sem esse espaço, o domínio interno se torna quase impossível. Outra aplicação prática é aceitar a impermanência. Tudo muda. Relações, cargos, condições financeiras, fases da vida. Resistir a essa realidade cria sofrimento desnecessário. O estoico moderno treina a mente para não se apegar excessivamente ao que não pode garantir. Isso não gera indiferença, mas equilíbrio.
Você aproveita o que existe sem se agarrar ao que pode partir. A disciplina diária é fundamental. O estoicismo não funciona como inspiração ocasional. Ele exige prática constante. Pequenas escolhas repetidas. Observar pensamentos. Ajustar julgamentos. Corrigir excessos. Essa prática não é visível para os outros, mas transforma profundamente a experiência interna. Aos poucos, a mente se torna menos reativa e mais consciente. Aplicar o estoicismo na vida moderna também significa aceitar que o desconforto faz parte. Nem tudo será agradável. Nem tudo será fácil. Buscar conforto absoluto gera fragilidade. O estoico aceita o desconforto como parte do treino. Isso não significa buscar sofrimento, mas não fugir dele quando surge. A resistência excessiva ao desconforto cria ansiedade. A aceitação consciente reduz o impacto. Com o tempo, essa postura gera algo raro no mundo atual: estabilidade interna. Não uma estabilidade rígida, mas uma firmeza flexível. A pessoa se adapta sem se perder. Enfrenta dificuldades sem se fragmentar. Aceita mudanças sem colapsar. Essa estabilidade não chama a atenção, mas sustenta decisões mais claras e relações mais saudáveis. No fim, aplicar o estoicismo hoje é um ato silencioso de responsabilidade. É escolher não terceirizar o próprio equilíbrio. É aceitar que o ambiente continuará difícil, mas que você não precisa se tornar difícil por causa dele. É entender que o mundo não será ideal, mas que você pode ser coerente dentro dele. Essa aplicação não transforma a vida em algo perfeito, mas transforma você em alguém mais inteiro ao atravessá-la. E para os estoicos, isso é o que realmente importa. O ambiente não é a desculpa. Ao longo deste vídeo, falamos sobre ambiente, pressão, caráter e responsabilidade interna. Falamos sobre como o mundo raramente facilita, sobre como as circunstâncias quase nunca colaboram e sobre como esperar condições ideais é uma forma silenciosa de adiar a própria evolução. Os estoicos sabiam disso. Eles não construíram sua filosofia em tempos confortáveis. Eles pensaram em meio ao caos. O ambiente sempre será imperfeito. Sempre haverá algo fora do lugar. Pessoas difíceis, situações injustas, perdas inesperadas, frustrações que não pedem permissão para chegar. Isso não é sinal de fracasso pessoal. Isso é parte da experiência humana. O erro não está em reconhecer a dificuldade da vida. O erro está em permitir que essa dificuldade se transforme em justificativa para perder o domínio interno. Quando você entende que o ambiente não é a desculpa final, algo muda profundamente. A postura se ajusta. A mente deixa de esperar que o mundo se organize para então se estabilizar. Você para de viver em reação e começa a viver em escolha. Não escolha sobre o que acontece, mas sobre quem você se torna diante do que acontece. O estoicismo não promete conforto constante. Ele não promete ausência de dor, de conflito ou de pressão. O que ele oferece é algo mais sólido: coerência interior. A capacidade de atravessar momentos difíceis sem se perder de si mesmo. A capacidade de sentir sem ser dominado, de agir sem reagir em excesso, de aceitar sem se resignar. Quando a pressão aparece, ela faz sempre a mesma pergunta silenciosa. Não pergunta se você está preparado, não pergunta se é justo. Ela apenas pergunta quem você está se tornando dentro dela. Essa pergunta não acusa, ela revela. E a resposta não está no discurso, mas nas pequenas escolhas diárias, no silêncio que você mantém, na reação que você evita, na atitude que você sustenta mesmo quando o ambiente não ajuda. Talvez o mundo continue difícil amanhã. Talvez as circunstâncias não mudem tão cedo. Mas a forma como você se posiciona dentro desse cenário pode mudar a qualquer momento. E é nesse ponto que o estoicismo encontra sua força. Não no controle do mundo, mas no governo de si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal do Estoico Moderno
a alcançar mais pessoas que também estão buscando clareza e firmeza interior. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada, ative o sino para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigado por estar aqui, por acompanhar até o final e por escolher refletir em vez de apenas reagir. E lembre-se, o mundo pode ser difícil, mas quem você se torna dentro dele ainda está sob seu controle. Até o próximo vídeo.